Tipos de testosterona. Sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo aqui do nosso canal. Eu sou Leonardo Monteiro, sou um bodybuilding coach, ou seja, eu cuido de atletas de fisiculturismo, também de não atletas, e eu tô aqui com o intuito de compartilhar o meu conhecimento com vocês, porque eu demorei anos para obtê-los, e eu tô aqui dividindo isso com vocês, um pouquinho de toda a parte teórica e prática. E isso é muito bom porque vai agregar muito pro nosso esporte, nossa comunidade vai crescer cada vez mais. E hoje a gente vai falar dos tipos de testosterona. Não tinha outro jeito de começar a falar de esteroide anabolizante senão esse, a testosterona que é a base, que é a mãe de todas as outras famílias que a gente tem de hormônios. A gente vai entender muita coisa aqui que é de fundamental importância para que você não cometa erros, para que você se atente aí na hora de fazer o seu protocolo. Claro, lembrando que sempre para você tomar esse tipo de atitude aí, começar um ciclo, tem que ter um bom acompanhamento, tem que estar com um profissional, tá? Não adianta querer fazer tudo sair sozinho porque vai dar cagada. Agora, sem mais delongas, vamos pro conteúdo. Mas antes de eu começar a citar aqui as testosteronas, eu preciso explicar duas coisas. O que é a meia-vida? Você já deve ter ouvido falar nisso. O que é a meia-vida da Durateston? Né? Qual que é a meia-vida do cipionato, do propionato de testosterona? E você precisa também entender o que é o éster de testosterona. Para a gente começar a falar sobre isso, você tem que entender essas duas coisas. Bom, o que é uma meia-vida do esteroide anabolizante? Você pensa que é o tempo de ação que ele vai estar no seu organismo com potência máxima. Então imagina assim, ó, a Durateston ela tem 12 dias de meia-vida. O que isso significa? Significa que em 12 dias ela vai estar dentro de uma potência máxima até começar a cair, entendeu? Quando você entende o que é meia-vida, fica muito mais fácil de eu te explicar o que é um éster. O éster, ele vai ser adicionada à molécula ali da testosterona para ditar justamente o tempo que o hormônio vai ficar no seu organismo. Essa bendita dessa meia-vida. Então, quando alguém fala assim, um hormônio de éster longo, você já sabe que foi um éster anexado à molécula ali para deixar esse hormônio, essa testosterona, mais tempo ali no seu organismo. A gente precisa respeitar a meia-vida do esteroide anabolizante? Não, a gente faz vários protocolos que a gente não leva em consideração tanto assim a meia-vida do hormônio, tá? Diferente de um antibiótico. Um antibiótico, sim, você precisa respeitar cada meia-vida, né? Ele vai entrar ali no seu organismo, ele vai ter o pico ali maior, e aí quando ele chega e começa a cair numa vala, ele já tem que ser administrado novamente. Por quê? Porque senão a bactéria que está ali no seu organismo cria uma certa resistência a esse antibiótico, você demora muito mais tempo para sarar e a bactéria não morre. Então, diferente de um antibiótico, a meia-vida do esteroide ela pode ser manipulada não respeitando a meia-vida. Ficou bem claro? Espero que você tenha entendido isso que eu quis dizer. Bom, vamos começar falando da Nebido, que é um decilato de testosterona. Ela é utilizada mais para a parte clínica, tá? Mais para a parte de reposição de testosterona. Se você pulou a primeira aula, eu aconselho que você volte e assista. Então essa Nebido, esse um decilato de testosterona, ele é utilizado justamente para terapias de reposição de testosterona. Ele tem ali uma meia-vida, pasmem vocês, de 3 meses, né? Ou seja, você administra ali uma aplicação de 1000 miligramas de um decilato de testosterona, né? E depois de 3 meses você faria outra aplicação. Você não vê nenhum bodybuilder, nenhum atleta de fisiculturismo utilizando a testosterona dessa maneira, porque ela raramente vai estar ali acoplada para o alto rendimento, fechou? A gente tem também a Durateston, que é formada por 4 ésteres de testosterona. Lembra o que é éster? Agora você vai entender bem. É o propionato de testosterona, também tem o fenpropionato de testosterona, o isocapronato de testosterona e o decanoato. Então, esses 4 ésteres formam um blend de testosterona que você conhece como Durateston. E se for traçar uma média ali, seria 12 dias de meia-vida aproximadamente, porque a gente tem aqui nessa composição 2 ésteres de meia-vida curta e 2 ésteres de meia-vida longa, fazendo com que a Durateston se torne uma testosterona que tem uma ação um pouco mais rápida e um pouco mais lenta. Fechou? A gente tem o cipionato de testosterona, agora a gente está falando de um éster que tem uma meia-vida mais longa também, né? 12 dias de meia-vida aproximadamente, que também pode ser utilizado tanto para fins de alta performance quanto para parte clínica de reposição de testosterona. E se você não conhece pelo nome de cipionato de testosterona, você pode conhecer pelo nome de Deposteron, que é o nome comercialmente vendido nas farmácias. Temos também o propionato de testosterona, com uma meia-vida bem curtinha, né? Geralmente ele é utilizado dia sim, dia não, uma meia-vida de 1, 2 dias. Ela é uma testosterona de ação bem rápida ali no nosso organismo, que dá um pico bem bacana, e ela é utilizada também mais para o alto rendimento. A gente não vê um ciclo de reposição de testosterona usando o propionato. Já pensou? Você ia ter que se furar todos os dias praticamente para poder manter o seu nível plasmático de testosterona mais alto. Temos também, a gente tem que falar dela, a Testingel,
odiada por muitos, adorada por poucos, mas enfim, ela tem a sua usabilidade, aplicações geralmente aqui no antebraço, que tem uma pele um pouco mais fina. A absorção dela não é tão efetiva, ela não consegue trazer um resultado tão bom quanto uma aplicação de testosterona, na minha opinião, tá? As doses clínicas passadas, vai depender da concentração do gel também, mas enfim, tem que citar ela. Temos também uma testosterona pouco conhecida, que é a testosterona oral. Pouquíssimas pessoas sabem da existência dela, mas existe uma testosterona oral. Só que eu particularmente não gosto muito, tá? Ela é a 1-decanoato de testosterona, conhecida também como Andoxon, mas como eu disse para vocês, eu não gosto da absorção, por mais que ela seja um 17 aqualquelado, passe ali pela metabolização hepática, ela tem um grau de hepatotoxicidade maior, não tem uma absorção tão boa em relação à quantidade e acaba não sendo tão interessante o uso. Pouquíssimas pessoas utilizam também esse tipo de testosterona por via oral. E só a título de curiosidade, nos Estados Unidos existe uma testosterona de aplicação nasal. Vocês sabiam disso? E ela é absorvida pela mucosa nasal, tá? Então é um sprayzinho, você manda uma testo logo na napa. E também nos Estados Unidos tem uma testosterona que é aplicada de forma subcutânea, que é a Chivosted. E essa aí seria legal, interessante se viesse pra cá, né? Mas não temos ela aqui no Brasil. Ela é só comercializada lá nos Estados Unidos, mas é com aplicações subcutâneas. Léo, mas qual que é a diferença de todas elas? Todas elas são testosterona. Bom, a diferença é o éster que é anexado na molécula, que vai ter a liberação mais longa ou mais lenta no seu organismo. No bodybuilding, as mais utilizadas, de tudo isso que eu falei, é a Durateston, o Enantac testosterona, o cipionato também é bem utilizado, apesar de eu não gostar muito de trabalhar com cipionato. Na prática, não sei porquê, mas tem mais facilidade de trazer ginecomastia. Aqui, gente, eu não vou ficar só levantando os fatos científicos não, tá? Eu tô aqui para trazer a prática para vocês, fechou? O underground, porque isso se torna uma coisa mais factível. Então, se não teria sentido eu vir aqui falar só o que eu aprendi nos livros e deixar toda a minha prática que é tão importante de lado. E também o enantato de testosterona ali e o propionato de testosterona são os ésteres de testosterona mais utilizados. Particularmente, eu gosto muito de trabalhar com Durateston em fase de booking. Sinto que ela tem um empilhamento maior e como ela tem esse empilhamento maior, o grau de retenção acaba aumentando um pouquinho mais. Geralmente eu deixo para utilizar em booking ou Durateston e enantato, tá? O enantato é um coringa, você consegue usar ele tanto em cutting quanto em booking, na parte prática. Lembrem-se que eu tô falando na parte prática. Fechou? E o propionato eu utilizaria ali mais para uma reta final de preparação antes do meu atleta subir no palco, porque como ele tem uma meia-vida bem curta, o empilhamento não ia acontecer e aí o atleta não retém tanto quanto se eu utilizasse uma Durateston. Ah, Léo, mas Durateston e cipionato é texto, é do mesmo jeito, eu já vi fulano falando que isso de reter não existe, tá? Então beleza, meu amigo, quantos atletas você vê se preparando uma competição de fisiculturismo, finalizando com Durateston e Deca? Ah, mas eu conheço quem faz. Cara, é a minoria, vai por mim. No alto rendimento você consegue sentir essa diferença. Por isso que eu tô trazendo a prática aqui para vocês. E o cipionato, como eu disse, eu não gosto muito de usá-lo, porque eu vejo uma tendência maior de ginecomastia com cipionato. Então aqui eu trouxe um pouquinho da prática, da usabilidade, espero que vocês tenham entendido a questão de meia-vida e éster de testosterona, para você poder montar o seu protocolo. E por que eu falei isso, de meia-vida e éster? Vamos supor que você tem um colateral com a Durateston e você precisa retirar ela, você vai tirar ela ali do seu protocolo. Só que você tem que entender que você vai ter que contar 4 meia-vidas para frente desse esteroide ainda, que vai ser o tempo do empilhamento, se você utilizou ali por 8, 10 semanas. Você, ao cortar a testosterona, ao parar de usar, ela não vai sair do seu organismo, ela vai continuar rodando, ela tá ali no seu organismo, ela empilhou. Então tem todas as meias-vidas a serem respeitadas ali. Então, se você quer parar de usar testosterona e fazer uma TPC, que é uma terapia pós-ciclo, quer parar, meu Deus, fiquei com medo, quero parar de usar testo. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que parar a testosterona, esperar acabar, no caso da Durateston, de rodar todas as meia-vidas dela ali que foram empilhadas e depois de 25 a 30 dias, que é mais ou menos o tempo estimado para parar de rodar aí no seu organismo, você começaria uma TPC. Então, por isso que é tão importante você entender sobre meia-vida, e isso se torna muito mais importante quando você vai trabalhar com mulheres dentro do fisiculturismo, tá? Só para você ter um norte, uma base aí. É claro que essa aqui é só nosso primeiro videozinho sobre esse tema. Com o passar do tempo você vai entender muito mais sobre isso. Eu não sei se esse vídeo ficou bom, tá? Tô sendo bem sincero para vocês, eu não sei. É nosso começo aqui agora. Eu não sei se eu consegui me comunicar da forma correta. Eu falo bastante, às vezes eu viajo
bastante também, porque eu tenho um déficit de atenção bem acentuado, mas espero que vocês estejam gostando, espero que eu contribua de alguma maneira para que você aprenda um pouquinho mais desse mundo e tenha mais segurança na hora de fazer suas coisas aí, na hora de começar o seu protocolo, enfim. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, até o próximo vídeo, galera, tamo junto, e se você gostou, não esquece de deixar aí nos comentários, seguir a página, ativar o sininho para você ter as notificações quando o vídeo subir aqui no canal. Fechou? Tamo junto, é nóis! Lembrando que isso não é uma recomendação, se você for optar por fazer esse tipo de estratégia, você tem que estar acompanhado de um profissional, fechou?